Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje na nossa aula de língua portuguesa a gente vai falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, tá? Lembrando que esse conteúdo aí, ele encontra-se no módulo 16 da apostila de vocês, tá ok? Então vamos lá. A acentuação gráfica consiste na colocação do acento gráfico para indicar a pronúncia de uma vogal e também para marcar a sílaba tônica de uma palavra, tá? E aí a gente vai encontrar alguns acentos, né, dentro das palavras, ou as palavras que possuem uma tonicidade, porém sem a presença de um acento, tá? E aí, dependendo dessa tonicidade, elas vão receber nomes diferentes, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira, que a gente chama de oxítona, tá? Por que que o nome da sílaba recebe o nome, né, de oxítona? Porque ela é a última sílaba, né, e é pronunciada com maior intensidade. O que que significa isso? Essa sílaba ela é tônica, tá? Quando ela é pronunciada com maior intensidade, significa que ela é tônica, tá? Então nós temos algumas regras que a gente estabelece para as oxítonas, tá ok? Então eu coloquei aqui para vocês duas regras sobre as oxítonas. As oxítonas, elas são terminadas, quando elas são terminadas em a, as, e, eis, o, os, em e ens, tá? Elas são acentuadas, como por exemplo, sabiá, aliás, café, giló, parabéns e alguém, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de oxítonas terminadas com essas terminações e que elas devem ser acentuadas, ok? Outra regra é quando as oxítonas elas são terminadas em i e u, tá? Precedidas de ditongos, quando antes delas vierem o ditongo. Nós temos, por exemplo, Piauí, né? E Tuiuius, tá? Então essas duas palavras são dois exemplos de oxítonas terminadas em i ou u, precedidas de ditongo. As paroxítonas são aquelas que são acentuadas na penúltima sílaba. Então a penúltima sílaba é aquela que é a mais forte, é aquela que é a tônica, tá? Então a gente vai acentuar quais paroxítonas? As terminadas em i, is, u, us, ãos, ãs, uns, l, n, r, x, pf, ons, como por exemplo em táxi, tênis, vírus, sótão, órgão, órfã, álbum, álbuns, saudável, pólen, caráter, tórax, bíceps e elétron, tá? Esses são os exemplos das regrinhas das terminações que eu coloquei para vocês acima. Agora vamos para uma outra regra, que são as paroxítonas são acentuadas terminadas em ditongo, tá? Quando elas terminam em ditongo, por exemplo, vitórias, rosário, vôlei, né? Ditongo é quando existem duas vogais numa mesma sílaba, como por exemplo aqui, ó. Então, a sílaba que aparece antes, né, dessa terminação em ditongo, a sílaba anterior é a sílaba tônica. Olha aqui, ó, vitória, rosário, vôlei, não é? Então, por isso que essas palavrinhas aí entram nessas regras de palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho das proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas sílabas tônicas, né, as antepenúltimas sílabas tônicas que são acentuadas, tá? Então a regra diz que todas as palavras que são proparoxítonas são graficamente acentuadas, todas, ok? Árabe, relâmpago, pêssego e Ângela são exemplos
de proparoxítonos. Existem muitos outros exemplos, tá? Então a regra diz que todas elas são graficamente acentuadas, ok? Nós temos algumas palavrinhas, algumas regrinhas de acentuação também, como no caso dos monossílabos tônicos, dos ditongos e dos hiatos. Monossílabos tônicos são aquelas palavrinhas que são formadas por uma única sílaba e que são tônicas, tá? Então, quando esses monossílabos serão acentuados? Quando eles são terminados em a, as, e, eis, o, os, como por exemplo, pá, mas, né, que é o plural de mal, a bruxa má, as bruxas mais, né? Pá, mais, fé, pés, três, nó e pois, tá? Como o sol já se pôs, por exemplo, ok? Agora vamos falar dos monossílabos, aliás, dos ditongos, né? Já falamos dos monossílabos, agora vamos falar dos ditongos. Os ditongos abertos, aqueles que são pronunciados de uma forma aberta, por exemplo, assim, tem os abertos e os fechados, né? Então, esses são acentuados, os abertos, tá? Nas palavras que são oxítonas, quando elas são terminadas em ei, eis, eu, eus, né? No caso, na verdade é ei, né? Ei, eis, el, els, oi, ois, como anéis, chapéus, herói, né? A gente pronuncia aberto, de uma forma aberta, por isso são chamados de tongos abertos. E por que de tongo? Porque eles ficam, as vogais, né, elas ficam juntas numa mesma sílaba, seguida ou não de S, tá? Então a gente tem ali, quando as vogais ficam juntinhas numa mesma sílaba, nós temos que analisar se é o ditongo aberto. Quando o ditongo for aberto, ditongo por quê? Porque são duas sílabas. Di significa duas. Então nós temos duas sílabas formando ali uma única sílaba, né? Duas vogais formando uma única sílaba, e eles são abertos, por isso que eles são acentuados, né? Pastéis, né? Chapéu. Olha só como o som abre. Quando o som fecha é porque ele é um ditongo fechado. Quando o som abre, ele é ditongo aberto. Tá ok? E os hiatos. O hiato é quando a gente, ao separar a sílaba, as duas vogais ficam isoladas. Fica uma em cada sílaba. Tá? Então, quais são as vogais, quais são as palavras com hiato em que as vogais serão acentuadas? A vogal I e a vogal U. Elas são acentuadas quando formam um segundo elemento, né? O segundo elemento do hiato, seguidas de S. Ou não, pode vir no final, né, com S ou sem S. Por exemplo, açaí, né? Açaí, terminei aqui com I, ó, porque eu separei o A do I. O A ficou numa vogal e o I foi para outra vogal. Então, por isso que esse I ele deve ser acentuado. Saída, por exemplo, né? O Sa fica numa vogal, numa sílaba, né? Com a vogal A, e o I forma a outra vogal, a outra sílaba. Por isso que esse I é acentuado. Jundiaí, né? Saúde, no caso do U, ok? Saúde. Aliás, esse Sa fica separado do U, né? Saúde, né? Então esse U, por isso ele é acentuado. Tá bom, pessoal? Então essas são as regras, as regrinhas de acentuação, tá? Repito, como eu falei no início da aula, esse conteúdo está no módulo 16, tá? Está no módulo 16 da apostila de vocês. Eu espero que vocês deem uma lida, que vocês revejam essas regrinhas que estão lá no livro de vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau, e tenham bons estudos.